Alguém pode me dizer que animal é esse? Bem-vindos a um novo vídeo no canal do NEGAIO. Hoje é dia de falar sobre este filme intitulado Batman Gotham Knight. História ambientada entre Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, nas primeiras aventuras do Vigilante. Trata-se de uma coletânea de curtas relacionados entre si, com diferentes estilos de animação, argumentos e designs que abordam muitos desses temas, sobre motivação, percepção e a psicologia por trás do mito dessa lenda em Gotham. Vamos começar com isso de uma vez e, no final do vídeo, vou deixar uma pequena opinião pessoal. Tudo bem pra vocês? Não. Ah, e não esqueça de me acompanhar nas lives de sábado no YouTube. Falamos de tudo, mas só de você dar um oi no chat ao vivo já ajuda muito, né? A primeira dessas histórias é sobre um grupo de amigos que se reúne em um parque de skate. Todos, menos este que se parece comigo, têm histórias pra contar aos outros. Mas o interessante é que todas têm a ver com aquele mítico Cavaleiro das Trevas que começou a rondar pela escuridão de Gotham. Um dos garotos ficou frente a frente com uma silhueta sombria e assustadora. Sua presença o paralisou até que uma criatura misteriosa surgiu e o atacou. Ele está delirando? Batman não é uma sombra, isso é besteira. Após um clarão ofuscante, esse inimigo conseguiu escapar, enquanto Batman também desapareceu nas sombras, continuando sua busca. Essa ruiva também afirma ter visto o morcego perseguindo o mesmo sujeito pelas ruas da cidade. Ela o descreveu como um animal gigante, que luta nas alturas e salva civis em risco. Embora essa garota estivesse inventando que Batman decapitou seu inimigo. Me chama bastante atenção que, a essa altura, as pessoas que estão convencidas da existência do Vigilante já tenham pleno conhecimento daquela famosa regra de não matar. Estou deixando mais colorido. O morcego desviou das balas e lançou o inimigo no rio. Os garotos não acreditam que Batman seja realmente uma besta gigante, mas concordam que as histórias desses dois estão relacionadas. O terceiro desses skatistas afirma que não é nem uma besta nem uma sombra viva, mas sim um robô à prova de tudo. Ele estava no alto de um prédio quando a batalha entre os dois começou. Era um ladrão que queria roubar os civis ali. No entanto, como já estava virando costume, Batman apareceu pulando de um helicóptero pronto para deter seu oponente. Curioso, nunca vimos Christian Bale usando um helicóptero assim. Seu único veículo voador só apareceria em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas enfim, vamos deixar esse tipo de detalhe de lado para não interromper a história. O garoto descreveu o Batman como uma máquina avançada à prova de balas e que lançava raios laser. O criminoso caiu de uma grande altura e usou a mochila a jato. Aqui a história se liga ao conto da garota ruiva e ao relato do primeiro garoto. O Batman seguiu o ladrão graças aos saltos de 3 km que dava. Ah, essas crianças com a percepção da realidade tão alterada. Droga, perdi toda a ação. O melhor ainda estava por vir, e é que exatamente neste lugar, a luta entre esses dois chegaria ao fim. A fumaça encobriria grande parte desses acontecimentos, mas estava claro que se tratava do ladrão e do vigilante. O quarto dos garotos, que nunca vira o Batman em ação, salvou sua vida ao nocautear o bandido. Imagine só, acho que ele nunca vai esquecer isso na vida dele. Bom trabalho, garoto. Acho que te devo uma, né? Batman agradeceu e sumiu na fumaça, deixando uma ótima história para contar. Com o surgimento do Batman, logo surgiram rumores sobre sua parceria com o tenente Jim Gordon para limpar Gotham. Esse é o desafio do detetive Chris Allen na unidade de grandes crimes. Ele é um dos que desaprovam os métodos do vigilante. Quando ele e Ana Ramirez, sim a traidora, são chamados ao escritório de Gordon. Gordon lhes atribui a tarefa de levar para Arkham esse sujeito chamado Jacob Philly, o Homem de Preto que o Batman havia capturado na história anterior. Ana aceita prontamente as ordens de Gordon, mas Alan não se cala e confronta o chefe sobre sua opinião do justiceiro. Confiança, detetive, é algo raro nesta cidade ultimamente. É assim também no caminho? Para o manicômio, Chris chama Batman de renegado e diz que ele se acha acima da lei, enquanto Ana o defende, dizendo que a cidade melhorou por suas ações. O morcego vinha ajudando a capturar os fugitivos de Arkham libertados após o ataque de Ra's al Ghul. Chris não gostava que o departamento fosse associado ao Batman, nem no caminho de volta. Ele diz que vai pedir demissão da unidade, pois não quer ser rebaixado a mensageiro de um fora da lei.
Ao ouvir, Ramirez sai rápido para explicar ao companheiro como esse renegado mudou tudo aqui para sempre. E é que por ter nascido em Gotham, ela consegue perceber essa diferença melhor do que ele. Infelizmente, Anne escolheu um lugar ruim para estacionar. Uma reunião ocorria ali, bem no meio da guerra, entre a máfia do Russo e de Maroni. E quando as coisas estavam prestes a piorar ainda mais, foi então que ela o viu. Reforços chegam em 3 minutos. Em 3 minutos morreremos. Batman derrotou os criminosos rapidamente. Maroni até se sentiu sortudo por ter feito a detetive de refém. Mas a cada passo do cavaleiro, o medo profundo diante de sua presença começou a invadir seu corpo. O morcego desarmou o mafioso rapidamente. Os detetives ficaram seguros e o vigilante partiu, reconhecendo o valor dos dois. O tenente escolhe bem seu pessoal. Como mostrado na trilogia de Christopher Nolan, Lúcio Fox é o homem inteligente que cria recursos para o Batman. Carros, motocicletas, aviões, planadores que são ativados por eletricidade, materiais à prova de balas, mas não de cachorros, e até uma armadura que permite girar o pescoço. Desta vez, ele decidiu usar a tecnologia de um satélite no traje do morcego, desviando balas e protegendo o vigilante. Se alguém sacar um rifle... É melhor se abaixar? Por que alguém iria querer atirar em mim, Sr. Fox? Um bilionário chamado Ronald Marshall prometeu reconstruir parte de Gotham, começando por um campo de golfe. Bruce Wayne o conheceu enquanto ele repetia essa estratégia estranha. Ele também o acusa de envolvimento na morte de uma líder protestante contrária à construção no local. O sujeito claramente tinha más intenções, visando benefício próprio ao construir instalações acessíveis apenas a outros multimilionários, sem interesse em ajudar a cidade. Sem se importar com os moradores dessa área da cidade? Ah, sim. Com a tecnologia de Fox, Bruce distrai o sujeito e rouba informações dele. À noite voltamos a encontrar Maroni e o Russo prestes a se enfrentar em uma troca de tiros. O Cavaleiro das Trevas apareceu derrotando cada criminoso, capturou os chefes e os obrigou a chegar a um acordo, enquanto conseguia provas para prendê-los em Blackgate. Nesse instante, um homem atirou no morcego, mas a bala desviou e feriu outro criminoso. Sem demora, Batman levou o garoto ao hospital. Ao voltar com Lúcio no dia seguinte, Bruce opta por devolver a tecnologia, destacando a filosofia central do Batman. Posso arriscar minha própria vida para cumprir meu dever, mas não a dos outros. Gordon e sua equipe investigavam uma série de sequestros. O responsável era uma besta de até 2 metros, chamada Killer Croc. Parece que as vítimas eram levadas para os fundos dos esgotos. Bateman e o tenente concordavam que o caso envolvia o Dr. Jonathan Crane, o espantalho. Vale lembrar que ele está foragido desde a noite do atentado de Ra's al Ghul. O morcego desceu ao abismo, preparado para se deparar com aquele mito urbano que circulava pelas ruas. As evidências indicavam que o enorme homem-lagarto existia. Até os mendigos diziam tê-lo visto e conhecer sua história. Segundo eles, era uma pessoa que foi jogada nos esgotos ainda bebê, porque sua mãe não o queria. Os dejetos o fortaleceram mais do que qualquer um. Segundo as investigações de Gordon, o crocodilo assassino era Waylon Jones, ex-interno de Arkham, envolvido em experimentos de Jonathan Crane. Para eliminar as fobias... Sabe qual era a fobia que o Dr. Crane queria curar? A de morcegos. A mordida do monstro infectou o morcego com a toxina do medo, mas mesmo com alucinações, isso não o impediu. Em sua busca, Crane julgava e sentenciava à morte os sequestrados. Antes da equipe de Gordon chegar, Batman enfrentou o pequeno exército de indigentes. A explosão causada pelo vigilante foi mais do que suficiente para aparentemente sepultar o espantalho e seus homens. No local, Batman resgata a última pessoa sequestrada com vida e, ao entregá-la a Gordon, desaparece, voando entre a escuridão e Gotham. Trabalhar com a dor faz parte da busca de conhecimento de Bruce Wayne antes de voltar a Gotham. Quando ainda percorria o mundo, ele chegou a conhecer uma mulher chamada Cassandra, que vivia nos arredores da cidade. Quando criança, ela se disfarçou de menino para aprender com os faquires da aldeia?
Ao descobri-la, sua família a abandonou. Os moradores locais a maltrataram e passaram a chamá-la de bruxa. Bruce chegou até ela para encontrar uma maneira de aliviar a dor com a qual vive. Cassandra concordou e, por um tempo, compartilhou tudo o que sabia para controlá-lo física e emocionalmente. Tudo o que aprendeu com ela ajudaria a suportar o grande fardo de carregar o manto do morcego. E é que, apesar das grandes façanhas que são contadas entre as pessoas, às vezes se chega a esquecer que esse justiceiro continua sendo um humano. Um que pode ser ferido e, no pior dos casos, algum dia pode ser derrotado. Isso dói. Cassandra? É como estar presa na chuva, um incômodo. Deixa a cicatriz. Bruno? Que dor não deixa! Bruce concluiu essa etapa de aprendizado em sua vida, quando, numa noite, um grupo de jovens apareceu em frente à casa de Cassandra prontos para agredi-la. Dizem que eles se irritaram porque ela ensinou a um forasteiro saberes exclusivos dos moradores. Apesar dos pedidos de Cassandra, Bruce interveio nesse conflito, deixando esses bandidos no chão. As intenções de Bruce eram boas, mas ela percebeu que nada do que ensinasse a ele apagaria aquela dor que o consumia. Cassandra o obrigou a ir embora, e a partir de então, Bruce continuaria seu caminho até se tornar aquela famosa lenda da cidade de Gotham. Eu falei com você. Sua dor está te conduzindo pelo caminho que você deseja. Senhor, me dê sua mão. Não posso. Esta é a história de um Bruce Wayne exageradamente bonito. Mais bonito que Gumball, que Lula Molusco, que Brad Pitt e quase tão bonito quanto Henry Cavill. Impossível. Pistoleiro é outro desses personagens que não tiveram menção nem aparição alguma na saga de Nolan. Acho que todos concordamos que ele teria grande potencial se fosse adaptado nessa visão. Todos estão satisfeitos? Sim, mas a taça de champanhe... É demais. Você não acha? Estamos falando provavelmente do melhor assassino do mundo, alguém que foi contratado para realizar um grande golpe na cidade de Gotham. Segundo vazamentos, o alvo era o tenente James Gordon. Sua unidade ficou alerta a ataques e Batman entrou no caso para deter o pistoleiro. O percurso da unidade policial era o mesmo do trem da cidade. Era difícil crer que o assassino tentaria agir dali, mas era exatamente isso. Por sorte, o Cavaleiro das Trevas conseguiu deter essa bala, e é aqui que descobrimos que esse era o plano do mercenário. O objetivo dele era o próprio Batman, não o Gordon. A batalha no trem deixou o morcego seriamente ferido, mas apesar da enorme desvantagem, Floyd Lawton foi capturado. Os meios de comunicação informaram no dia seguinte sobre a suposta participação do vigilante na prisão desse mercenário. Lembra do Ronald Marshall do campo de golfe? Isso só foi possível porque Bruce roubou sua agenda eletrônica antes. Isso serviu como prova para associá-lo como cliente frequente do pistoleiro, pagando para eliminar quem o atrapalhava. As notícias dizem que, se culpados, ambos podem pegar pena de morte. Isso explicaria porque nenhum dos dois aparece novamente no futuro. Após o confronto, Bruce diz a Alfred que, ao enfrentar Deadshot, só pensava naquela noite no beco. Mesmo quando parece sem sentido patrulhar a cidade à noite, o fiel mordomo sabe que Batman está destinado a algo muito maior do que se imagina. Já mencionei antes que Batman não é um dos meus personagens favoritos. Admito que essa série de curtas é bem agradável, especialmente por mostrar o lado humano do morcego, que, pra ser honesto, Batman, Cavaleiro de Gotham é, entre aspas, cânone no universo de Christopher Nolan. Claro, você deve ignorar detalhes como os diferentes designs dos personagens. O helicóptero, os Batmóveis que ele observa em um dos curtas, até aproveitaram para introduzir o Batmóvel do Michael Keaton igualzinho, uma forma de tributo. E, bom, essa agilidade de dar mortais para trás em pleno combate também são elementos que só se encontram nessa animação. O filme aborda muitos temas que acabam parecendo inconclusos devido ao pouco tempo de duração. Também não tem relevância alguma na saga do Nolan. Mas se você é fã desse universo, então eu recomendo sim essa animação. Tenho certeza de que você vai gostar. Se me perguntar, considero ela uma joia subestimada, que revela mais sobre essa franquia que foi um fenômeno no cinema em sua época.
Lembre-se de me acompanhar aos sábados nas minhas lives pelo YouTube e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para chegar cedo também nos novos vídeos. Por enquanto não tenho mais nada a dizer. Nos vemos em breve. Meu nome é Alex para o canal do NEGA Ichiko.